Pergunta, para mim um livro, a primeira coisa que me vem à cabeça é um pensamento, mas ao mesmo tempo eu diria que para mim um livro também é uma história. Um livro é conhecimento. É difícil definir um livro apenas e só numa palavra. Além de que o livro tem a vantagem de ser também todo ele um conjunto de palavras, um conjunto de frases que permitem expressar de um determinado raciocínio que nos levam também a expandir a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo e ao mesmo tempo o livro tem algo de muito pessoal, porque não podemos dizer que o mesmo livro é igual para todas as pessoas. É algo tão interno, tão pessoal, dentro daquilo que eu sou capaz de formular, pensar, imaginar, apelar à minha criatividade, que um livro pode ser uma experiência muito diferente de pessoa para pessoa. E essa é a beleza dos livros também, não é? Para mim, no trabalho que desenvolvo a título mais pessoal de prática e de incentivo às formas de comunicar em público, como melhorarmos a nossa performance a nível da comunicação em público, o livro tem um papel essencial. Ou a leitura, se quisermos dizer assim. Porquê? Porque para eu me expressar bem, para eu me comunicar bem, eu costumo dizer que eu tenho que usar as palavras específicas para dizer especificamente aquilo que eu quero. Eu não devo deixar que a escolha das palavras seja algo completamente aleatório ou usar palavras aproximadas, porque eventualmente eu não sei quais são as melhores palavras para dizer aquilo que eu quero. E nesse sentido, o livro permite-me claramente alargar, chamemos-lhe assim, o meu portfólio de palavras à minha disposição. Permite-me formular novos raciocínios, novas formas de pensar, permite-me rapidamente adaptar a diferentes formas de pensar, a diferentes formas de ver o mundo. E muitas vezes, no treino que vou dando, ou quando assisto muitas vezes a alunos a comunicar, reparo que alguma da deficiência que existe ao nível do trabalho em comunicação, quando o raciocínio não evolui ou parece que tropeça, muitas vezes é pelo facto de existir um vocabulário pouco vasto. E é nesse sentido que eu penso que a leitura tem um papel essencial, é conhecer mais palavras, novas palavras, colocá-las em práticas, dizê-las, colocá-las em contexto, porque depois, nos momentos de maior espontaneidade, nos momentos de improviso, são essas palavras que eu tenho que ir buscar. E a capacidade que nós temos de aprender palavras novas é fantástica. Há dias alguém me falava num estudo da quantidade de palavras que as crianças podem aprender por ler um livro. A capacidade que têm de adquirir novas palavras para dizerem tem um papel essencial e, por isso, comunicar bem também significa, ou uma comunicação de excelência significa poder claramente alargar o meu leque de palavras, ao mesmo tempo que me dá a capacidade, em simultâneo, de conseguir perfeitamente adaptar o meu nível de linguagem ao nível da minha audiência. Porque muitas vezes o que acontece é, eu posso ter uma linguagem mais coloquial e mais acessível, mas há um momento mais determinado em que eu tenho que ter um tom de linguagem mais profissional, mais conceptual, no sentido de me afirmar perante os meus pares, e posso não conseguir. E esse ponto, os diferentes tipos de leitura são importantes. E é tão importante para mim ler o jornal desportivo como é ler um romance, uma novela, ou como ler um manual da área da comunicação, ou eventualmente um artigo de investigação. Todos eles têm a sua importância, à sua medida, no nosso contexto e no nosso dia-a-dia. Agora, claro que, por vezes, é difícil, quando temos que ler coisas, livros, obras que nos implicam claramente alargar o nosso vocabulário e parece que temos dificuldade em processar. Mas isso faz parte do exercício normal, significa que se está a ser desconfortável, quer dizer que estamos a evoluir. Eu hoje em dia tento ler muito em digital para poupar papel, nomeadamente trabalhos de alunos, projetos, tento fazer essa poupança. Mas eu penso que nada
é capaz de um dispositivo digital não substitui a magia do livro, e a magia do livro, o toque, o cheiro, o tocar nas páginas, o folhear, o marcar, o levá-lo connosco. Há toda uma experiência emotiva ou sensorial que o livro nos traz e que de facto tem outra magia, e por isso eu acredito que de facto nessa medida o digital não substitui, e também acredito, pelo menos na minha opinião, que é mais fácil a retenção de informação lendo em algo que não seja num dispositivo digital. O preço de não termos leitura é um preço, a meu ver, que pode sair-nos caro. Claro que temos que ter sempre em atenção aquilo que vamos ler ou aquilo que não vamos ler, evidentemente, mas se nós tivermos hábitos de leitura suficientemente vastos, a verdade é que isso vai nos dar outra perspectiva sobre aquilo que é o mundo, vai nos dar uma visão diferente sobre a realidade, vai nos permitir comparar perspectivas e não ter uma visão unilateral daquilo que é o mundo. Eu penso que aquilo que acontece hoje em dia, fruto um bocadinho da falta dos hábitos de leitura ou dos constantes hábitos de leituras de rede social assim en passant, a correr, é que eu leio títulos, mas não vejo, ou estou constantemente a ler algo de pessoas que estão dentro da minha rede, o que ao mesmo tempo, se a minha rede for de alguma forma muito consistente, muito coerente nos seus comportamentos, pode não permitir ter uma visão ampla daquilo que é a realidade. E penso que isso, de alguma maneira, se por um lado pode abrir perspectivas, por outro, se condicionar os hábitos de leitura e conhecer autores realmente relevantes, pode fazer com que haja uma visão demasiado unilateral da realidade e fazer com que se criem determinados comportamentos, se calhar até de alguma forma mais discriminatórios, menos democráticos, com uma visão do mundo a preto e branco, quando existem muitas cores e muitos graus de cinzento entre o preto e o branco. E a leitura, eu acredito que a diferentes níveis nos dá isso. Dá-nos isso a nível do mundo. É tal como um investigador, única e exclusivamente, optar por uma visão do mundo e procurar explicar o mundo quase através de um livro de receitas, em vez de colocar questões, de criticar, observar e procurar explicar sem adotar um determinado ponto de vista. E penso que a leitura tem esse potencial de nos dar essas perspectivas. Quem não lê tem opinião, mas arrisca-se a que seja uma opinião pouco fundamentada, porque a opinião todos temos direito a ter. A forma como a fundamentamos, e eu posso não ler e encontrar formas de obter opinião sobre aquilo através de áudio, através de dispositivos audiovisuais que nos permitem criar uma visão do mundo e até pelas minhas experiências pessoais. Por isso, sim, não lendo eu posso ter opinião, mas provavelmente terei mais dificuldade em tornar mais fundamentada a minha opinião, porque provavelmente se eu me interesso por um determinado tema, eu vou querer saber mais sobre esse tema. E antes de entrarmos para aqui, eu dizia-vos, antes de começarmos a entrevista, eu dizia-vos que mesmo para nós, por exemplo, na atividade de professores, precisamos que os alunos leiam, porque um professor não pode ser única e exclusivamente a sua fonte de conhecimento. Precisamos que exista um crescimento do ponto de vista conceptual. Conhecer os termos, ir a fundo, fazer pensar. E eu penso que essa perspectiva a leitura dá-nos. E por isso, o que nós queremos não é só opiniões, nós queremos melhores opiniões sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a investigação, sobre a comunicação, sobre o que quiserem, na verdade. Eu não sou crítico literário, mas, a meu ver, para mim, um bom livro, e aqui eu vou focar-me, se calhar, naquilo que são, eventualmente, romances ou histórias. Para mim, começa por ser um bom livro, no sentido do termo, ou
ou se calhar até puxando à realidade da comunicação, é um livro que tem uma mensagem. E provavelmente, quanto melhor e a capacidade que o livro terá de nos envolver nessa mensagem, seja através de uma história, seja através de exemplos concretos, seja através de uma ligação que existe com o leitor e criar esse jogo com o leitor de estímulo constante, sem dúvida alguma, a meu ver, será sempre um bom livro. Se estivermos a falar de uma obra-prima, então já temos que entrar aqui numa forma de escrita, num critério de originalidade, numa forma diferente de contar a história, de uma capacidade de nos surpreender de alguma forma, que nos deixa, de certa forma, admirados, surpreendidos, extasiados, se calhar, a lermos. E aí, claramente, podemos estar perante aquilo que é um bom livro. Mas não podemos deixar de aceitar também que muitas vezes livros simples, com mensagens simples e com algo muito claro e muito cristalino, podem ser de grande valor, porque têm a capacidade de nos fazer ver o mundo com uma certa simplicidade, que é algo que eu acredito que falta um pouco. Ser menos pretencioso e ser claro numa mensagem que possa ser até muitas vezes universal, e isso é sempre positivo.